Eu gostaria de compartilhar com você ainda um outro texto da escritora Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 588, ela se refere aos dias em que nós estamos vivendo, com as seguintes palavras. Ela diz: mediante os dois grandes erros, imortalidade da alma e santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Eu vejo como uma profetisa visualizando os últimos dias, ela diz que santidade do domingo e imortalidade da alma seriam dois laços para envolver as pessoas. Então ela diz: enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo ou espiritualismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Porque é de Roma que vem um decreto dominical, já no IV século, com Constantino, que decretou que todas as pessoas guardassem o venerável dia do sol. Então preste bastante atenção. Ellen White diz neste texto que três principais eventos deveriam tomar lugar antes do fim. E eu chamo sua atenção de volta para o texto. Então ela afirma: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Depois ela diz: estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E 3, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma. Muito bem, então os protestantes estendendo as mãos para o espiritualismo. Depois os protestantes americanos estendendo as mãos para Roma. E por fim, os protestantes americanos promulgando leis religiosas, assim como Roma. A que horas nós estamos, desse grande discipulado por parte do povo de Deus e o discipulado do abismo? Ela nos dá aí um certo mapa cronológico, para entendermos o tempo em que estamos vivendo. Porque quando olhamos para a América, podemos perceber que no início do século XX, os protestantes americanos deram as mãos ao espiritualismo. Como? Através do surgimento do culto pentecostal e carismático. Sim, para muitos pesquisadores, o culto pentecostal e carismático se aproxima muito mais de raízes afro-americanas, afro-animistas, do que de um autêntico culto bíblico e cristão. Então, grandes fenômenos espiritualistas começaram a tomar lugar nas religiões a partir de 1906, com o trabalho que William Seymour começou em Los Angeles. Então começou o culto pentecostal e carismático. Se os protestantes americanos dariam as mãos ao espiritualismo, este deve ser o evento que marca este dar das mãos entre protestantes e espiritualismo. Depois ele diz que os protestantes dariam as mãos ao poder romano. Bem, se a América era uma nação protestante, a presença do Papa, do Pontífice de Roma, não era bem-vinda nos Estados Unidos. E de fato a primeira visita de um pontífice católico ao território americano se deu em 1965, com o Papa Paulo VI. Papa Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar o território americano em 1965. Muito bem, o Papa Francisco, para comemorar 50 anos da primeira presença do Papa no território americano, visitou os Estados Unidos em 2015. A visita de João Paulo VI foi uma visita tímida, em que o Papa foi recebido pelos americanos com resistência por parte de muita gente. Porém, o Papa Francisco foi recebido como um chefe de Estado e, nas palavras de Obama, como a consciência moral da humanidade. Então, em 2015, o Papa Francisco visitou os Estados Unidos sendo recebido como uma grande autoridade, como a consciência moral da humanidade. Ele foi recebido no Congresso americano, no Capitólio, ele foi recebido em diversos outros lugares simbólicos da cultura americana. E através disso, então, podemos perceber, e para alguns teólogos, alguns analistas, o protestantismo dava mostra de que, de fato, já não existia mais quando o Papa foi recebido tão graciosamente no território americano.
Veja, eu quero então lembrar você que mais de 130 anos antes disto, Ellen White tinha escrito no Grande Conflito que os protestantes americanos dariam as mãos ao poder romano. A que horas estamos do Armagedon? A que horas estamos desta grande luta entre o poder das trevas e o poder da luz? Em último passo, ela diz que os Estados Unidos, uma vez aliados com o espiritualismo e com o poder romano, caminhariam para a promulgação de leis religiosas, contrariando os princípios de sua Constituição. Temos sinais de possibilidade de leis religiosas à frente. Eu quero lembrar então você da carta Dies Domini, esta encíclica papal, em que o Papa João Paulo II lançou os fundamentos para uma lei dominical em nível global. Então, o que ele chama de o dia do Senhor, nesta encíclica, é o dia santificado para Deus, e ele embasa toda a sua argumentação na teologia do sábado bíblico. Porém, com esse detalhe da transferência, em que o sábado bíblico é transferido do 7º dia para o 1º dia da semana. E nesta encíclica, João Paulo II defende que o Estado, o poder civil, tem o dever de garantir aos seus cidadãos o direito da guarda do dia do Senhor. Então, com estas palavras, ele estava abrindo espaço para uma aproximação entre igreja e Estado, em que o Estado passa a promulgar leis religiosas para atender aos interesses da igreja. Mas que igreja está por trás desse interesse? As igrejas protestantes norte-americanas se espalharam pelo mundo, juntamente com o catolicismo romano, que tem uma lei religiosa em que guardar domingos e festas é um dos mandamentos. Muito bem, e voltando ao grande conflito, voltando a Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 142 e 143, ela nos faz a seguinte advertência. Eu vou mencionar esse texto porque, para muitas pessoas, a crise do coronavírus, o novo coronavírus, poderia ser o início do fim do mundo. Mas eu já disse para você aqui que, provavelmente, esta é apenas uma cortina de fumaça para desviar a sua atenção daquilo que é, de fato, a crise que esse mundo está vivendo. Uma crise de natureza espiritual. Então, qual seria o sinal do fim de todas as coisas, segundo a perspectiva profética? Então, leio em Testemunhos Seletos, volume 3, página 142, em que ela diz assim: a substituição da lei de Deus pela lei dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, veja, é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá do seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. Então, amigos, pelo Facebook, pelo YouTube e membros desta igreja que nos assistem de sua casa, através das redes sociais e da internet, Deus está nos dizendo nesta manhã que não, o coronavírus não é um sinal do fim dos tempos, mas apenas uma das crises profetizadas por Jesus em Mateus 24, em Lucas 21, em que guerras, terremotos, fome e epidemias tomariam lugar em várias partes do mundo. Mas a palavra de Deus está dizendo que um grande conflito se desencadeia na história do mundo e caminha para a sua conclusão com a volta de Jesus. E antes deste grande evento, do segundo retorno de Cristo, a terra então passa por uma grande guerra, mas não entre nações, mas uma guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e o dragão, entre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que seguem o dragão, aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta, ou a marca do dragão. E neste conflito você precisa escolher o lado correto, porque quando uma lei religiosa promulgada pelo Estado tornar-se global, então este será o último ato no grande drama. E então Jesus estará preparando-se para retornar em poder e grande glória.
Eu gostaria nesta manhã de orar com você que nos acompanhou através dos canais, pedindo a Deus que possa abrir os nossos olhos para compreendermos o caminho que o nosso mundo está seguindo. Para abrir os nossos olhos para que nós consigamos tomar o lado certo neste conflito. E que nós temos o discernimento do Espírito para compreender a palavra de Deus e nesses últimos dias tomarmos o lado de Cristo, que é o lado vencedor. E eu gostaria, então, antes desta oração, de ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. E aqui nós temos, então, um quadro magnífico em que João vê os vencedores do Armagedon. Então ele diz assim, Apocalipse 15, verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então este é o seu destino. Você está sendo chamado a preparar-se para estar em pé, ou seja, aprovado com os vencedores. Os vencedores aqui são aqueles que vencem o dragão, vencem a besta, vencem a imagem da besta, porque eles estão com Cristo, o grande conquistador. Então, assim como você está aí na sua casa, nos acompanhando, nesse momento, feche os seus olhos, deixe qualquer coisa que você esteja fazendo e concentre-se em Deus, e nós vamos então dirigir uma palavra de oração ao Senhor. Nosso Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra fiel e verdadeira. A Tua palavra capaz de descortinar o futuro diante dos nossos olhos. Ó Pai, desperta a nossa fé para que possamos compreender e visualizar o futuro através do estabelecimento do reino de Deus. Vivemos, ó Pai, momentos de drama, de crise neste mundo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, epidemias. Mas, Pai, sabemos que este mundo caminha para a sua crise final, que de fato será um confronto entre a verdade e o erro. Abra, Senhor, os nossos olhos para que compreendamos pela Tua palavra a verdade e desperte em nosso coração um amor sincero por essa verdade. E possamos abraçar a verdade bíblica, abraçar a Cristo, o Evangelho eterno, e desta forma escolhermos o lado certo nesta batalha. Abençoa, ilumina e salva os Teus filhos. Abençoa e ilumina aqueles que têm a Tua palavra, para que sejam poderosos em testemunhar da mesma, através do rádio, da televisão, da internet, dos meios de comunicação todos, e que esta palavra verdadeira possa levar luz e salvação para aqueles que estão em trevas. Dá-nos forças, ó Pai, para discipularmos para Cristo os Seus escolhidos nesta última fase da história do mundo. Pelo Seu nome santo nós oramos e nós imploramos Tua proteção, Tua graça e Tua salvação. Amém.